Não há o que, não há o que duvidar. Nós estamos aqui nesse momento, nesta vida, para poder enfrentar as dificuldades, todas elas. Enfrentar as dificuldades significa especializar-se a cada momento em novas empreitadas. É que nós esquecemos com muita facilidade que começamos a vida, hoje você que está me assistindo, me ouvindo, e que é adulto, esquecemos com muita facilidade que já fomos infantis. Nós já frequentamos as escolas de primeiro grau, de segundo grau, alguns de nós já fez academia superior, já buscamos conhecimentos mais profundos, mas nós já passamos por todas essas etapas, né? Já conseguimos vencer diversas etapas. E hoje estamos adultos, pelo menos no corpo físico. Triste é saber que a maioria de nós, embora no corpo físico de adulto, ainda estejamos na infância psicológica, ainda estejamos estagiando na infância psicológica porque temos medo. Por que ter medo? Tem gente que tem medo de tudo. Tem gente que tem medo de escuro, tem gente que tem medo de viajar de avião, tem gente que tem medo de tomar injeção, tem gente que tem medo disso, tem gente que tem medo daquilo. O medo apenas aprisiona a gente. O medo nos é saudável quando nós utilizamos ele em nosso benefício como uma certa previdência. Por exemplo, não atravessar uma ponte se existe um risco, uma probabilidade dela ceder. Estou falando aí no evento de uma enchente do rio e que já se constatou que pode, né? Aí não é. Aí o medo entra como uma defesa do instinto para que ele possa se manter vivo. O instinto animal prevalece nessas prerrogativas. Mas existem pessoas que têm medo de tudo. Aí as coisas ficam complicadas. Tem medo de casar, tem medo de separar, tem medo de ter filho, tem medo de envelhecer, tem medo de adoecer, tem medo de tratar do adoecimento, tem medo de entrar em determinados embates, tem medo. Existem aqueles que aparentemente são destemidos, mas é por pura fantasia, né? Existem pessoas que dizem que em lugar do medo, a agressão, né? Em lugar do correr, agredir. E aí eu tenho que voltar para aquela velha história de que o homem, o bicho-homem, todos nós, bicho-homem, somos o único bicho na face da Terra que, estou usando o bicho aí no sentido fantasioso, né? O bicho-homem, ele, quando é atacado, ele ao invés de correr, ele parte para o revide, ele não corre, porque ele precisa mostrar que ele é mais forte. Ele precisa mostrar que ele é poderoso. O homem é muito singular, é muito incomum você encontrar um homem, seja ele homem ou mulher, homem aí no sentido genérico, encontrar um homem cuja potencialidade dele e ato seja de humildade. Então a gente precisa aprender a dizer eu tenho medo disso, né? E compreender os seus limites. A crítica que eu faço ao medo é ao medo generalizado. Existem pessoas que não usam determinadas atualidades, por exemplo, um computador, não mudam a rotina porque tem medo.
Tem pessoas que compram o medicamento que o médico passou e tem medo de tomar. E quer ficar bom. Coloca o remédio na cabeceira da cama e quer ficar bom. Tem pessoas que têm medo do espiritismo. Tem medo de espírito. Eu estou falando para você que está me ouvindo, você é um espírito. Eu também sou um espírito. Então, por que ter medo de espírito? Aí a gente pergunta assim muitas vezes, você já esteve em uma casa espírita? Você já leu alguma coisa sobre o espiritismo? Porque não é para ter medo de espíritos. Nós convivemos todos os dias, em todas as nossas casas, as residências, nossos lares. Na maioria das vezes, são recheados, são lotados de espíritos que circulam conosco, que frequentam os mesmos ambientes que nós frequentamos, o nosso lar, a nossa mesa, né? Que andam conosco de carro, estão conosco no jardim. O fato de você não vê-los não significa que não existam. E tem pessoas que têm medo de ver. Eu tenho medo, não quero ver nunca, né? Nós estamos falando da mediunidade. Então a mediunidade, que é a faculdade que nos permite ver os espíritos, a faculdade da clarividência, que é ver o que não é material, ou que se poderia usar uma linguagem que é supramental, ou uma matéria quintessenciada, ou seja, uma matéria rarefeita, né? O espírito sem corpo físico, ele é um tipo de matéria também, mas é uma matéria tão fina, tão vaporosa que você não vê, exceto se você tiver uma faculdade mediúnica de clarividência, de você ver. Então, tem gente que tem medo de espíritos. Isso corresponde a uma experiência atávica, a uma experiência que vem de uma herança, porque sempre se falou que espírito, assombração, né, fantasma, né? E na verdade todos nós somos espíritos, em determinado momento com corpo, em determinado momento sem corpo, né? Mas precisamos tirar esse véu que cobre nossos olhos, porque o Espiritismo é uma ciência que nós deveríamos estudar, todos nós, porque fala essencialmente da nossa vida, fala essencialmente do nosso estar no mundo, da maneira como nós vivemos as nossas vidas. O Espiritismo, quando você começa a ler, começa a praticar, sua vida começa a tomar um novo contorno e você começa a perceber as coisas de maneira bastante diferente. Principalmente a questão do medo, porque você começa a perceber que não há sentido ter determinados medos. O Espiritismo tira uma espécie de um véu que cobre os seus olhos da consciência e faz com que você perceba as coisas com muito mais clareza. Você começa a perceber, por exemplo, que não existe fim. Nada tem fim. Tudo é um eterno começo. Tudo é um eterno começo. Então, o que eu tenho medo de fato é da ignorância, porque a ignorância, ela dificulta a gente caminhar. Eu tenho medo da ignorância. Por isso eu não costumo questionar, não costumo dialogar, não costumo, enfim, né, dar crédito a ignorantes, porque não tem sentido. É a mesma coisa que um professor de matemática, de física, de química, ele entende tudo de química. Então, ele pode fazer misturas tranquilas, sabendo que não vai detonar tudo. Mas eu, que não entendo nada de química, eu vou ter que seguir um manual para que eu possa misturar um produto com o outro. Na aula de química, quando eu era menor, a gente fazia experiências, né? E era legal as experiências. Então, viver sem medo significa experienciar. Viver sem medo significa estar testando e verificando, testando e verificando. Então, a minha sugestão para você é que não tenha medo de nada,
Coloque sempre na sua frente que é venturoso você aprender algo novo, que é admirável, é maravilhoso você aprender algo novo. E aí você vai acreditar no futuro. Você vai acreditar, você vai colocar força naquilo que tem que ser de melhor. E não acredite na história do boi da cara preta, né? Hoje, se você tiver menos de 40 anos, menos de 30, você não vai entender o que eu estou falando, né? Se você tiver 60, 70, você vai entender, né? Nós éramos colocados para dormir no passado, quando estavam ninando a gente no colo, cantavam a música boi, 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 boi da cara preta. Vem pegar fulano que tem medo de careta, né? Então, nós precisamos abandonar o boi da cara preta, precisamos abandonar as caretas, né? Enfrentar as nossas dificuldades com ternura até, com amor até que a gente possa ir se desviando dessas pedras do caminho e fazendo a nossa vida mais saudável, mais grata, mais amorosa. É por aí que a vida caminha, que nem um rio. A gente não percebe. Pode ser um rio pequenininho, mas ele tem seu curso. E se botar alguma barreira na frente dele, ele começa a subir, 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 daqui a pouco ele está transbordando. Assim é a nossa vida, que nem um rio. Ninguém consegue parar, estagnar. Pense nesses assuntos que a gente conversou hoje aqui. Que a sua vida seja um rio. Eu quero, aliás, para você muita paz, muita paz.